Bom dia. Vamos começando mais um dia nessa vida maravilhosa. Vamos chegando aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre coisas da consciência, coisas boas para tornar a nossa vida ainda melhor. Vamos começando o nosso momento de radiestesia consciente. Espero que todos tenham tido uma ótima noite de sono e de ótimos sonhos. Os sonhos são assuntos muito interessantes que a gente vai ter uma live para isso. Várias coisas muito interessantes a respeito dos sonhos. E, bom, hoje eu resolvi fazer a live aqui em casa, né? Sempre é em casa, até porque por esse horário precisa ser aqui. E numa área mais aberta, vamos ver, espero que a gente tenha aí uma tranquilidade de estar aqui, com não ter muitos barulhos extras, né? Existem cachorros, existe passarinho, vida, movimento, mas acho que vai dar para a gente seguir com tranquilidade. Eu vou começar os meus agradecimentos e primeiro é por mais um dia estar levantando com saúde, mais um dia estar aqui, conseguindo estar aqui nesse momento para conversar sobre coisas que são importantes para nós. Grata também por poder estar nesse lugar, por ter um lugar para morar, um lugar para voltar, e que vocês agradeçam aí ao que vocês acharem importante neste momento. As coisas que temos, as pessoas que convivemos, as experiências que nos move para frente. E vamos assim abrindo o dia de estudos e de mais experiências. Bom, o nosso tema de hoje é uma situação muito séria que acontece na vida de tanta gente e que a nossa pergunta é, né? Depressão tem cura? E aí eu não estou aqui para responder se ela tem ou não tem, para determinar se é doença, não é. Eu estou aqui para dizer que da minha experiência, da minha vida comigo mesma e com algumas pessoas que eu já atendo há um tempo, eu, enquanto indivíduo, eu acredito que tudo é possível. Então, a partir desse paradigma para mim de que tudo é possível, para mim, sem nenhum estudo científico, né? Eu acredito que sim. Mas será que para todos? E aí depende, porque é do crer de cada um. Então, se a pessoa que está deprimida tem uma crença de que não tem cura, o que vai acontecer?
como é que a gente vai convencer a outra pessoa que está com uma situação muito séria de que o que ela tem e do que ela está sofrendo tem cura. Essa crença, essa vontade tem que vir de dentro da pessoa. E aí é que a gente entra com algumas ferramentas para trabalhar primeiro isso, né? Primeiro esse querer. Então, medicamentos, psicoterapia, terapias holísticas, tudo pode auxiliar. Mas existe uma coisa que parece muito pequenininha e que ela é a grande chave, que é a pessoa realmente querer se livrar daquilo. O nosso querer, ele é a grande potência para qualquer coisa. E aí a gente diz, mas eu quero, lógico que eu quero. Então, mas esse eu quero fala de abandono. Como assim abandono? Às vezes a gente quer melhorar de algo, mas para eu melhorar desse algo, vamos continuar, né, com o estudo da depressão. Eu falar que eu quero curar-me da depressão, quero não ter, eu abandono a depressão. Tudo é frequência. Então, olhando dentro, né, do nosso estudo pela radiestesia, a depressão é uma frequência, a alegria é outra frequência. Então, como que eu vou deixar de estar de mãos dadas com uma frequência que eu conheço, às vezes há 30 ou mais, sei lá quantos anos? Às vezes a pessoa só se entende como uma pessoa com depressão. Ela tem que abandonar, às vezes, a própria identidade para deixar de ser uma pessoa com depressão e ser uma pessoa alegre, confiante, esperançosa. Então é complexo isso. Às vezes a pessoa não tem ideia disso que eu estou falando. Porque a gente se acostuma com as coisas, a gente se acostuma com uma identidade. Então, tomar o remédio é um ato que se torna esse remédio se torna um amigo. Como que eu vou deixar esse amigo? Eu vou ficar sozinha? E aí eu não vou ter depressão e eu vou ficar sozinha? Por quê? Porque se a minha família souber que eu não tenho mais, eles vão se preocupar comigo com o quê? Eu vou ficar sozinha de novo? Então é bem complexo isso. E aí, o que eu percebo é que conforme a gente vai pela radiestesia, mudando essas frequências que estão vibrando de forma inconsciente, porque isso que eu estou falando, eu não sei quantas pessoas já se perceberam nesse movimento, nessa luta de querer ir e querer ficar. E então, assim, com a radiestesia, a gente vai fazendo uma transição, né? A gente vai trabalhando as questões internas, do apego, do medo, até o medo de ser feliz. Quantas pessoas sentem medo de ser feliz? E então, esse movimento com as frequências vão facilitando esse desprender-se daquilo que não é bom. De uma forma que a pessoa não tem que intelectualmente entender o que está acontecendo. São mudanças nos botõezinhos que eu falei já, de como se fosse o rádio. Primeiro a pessoa tem que sentir como é bom estar bem, que é seguro estar bem. Porque a mudança de estado de depressão para um bem-estar, ele pode assustar, pode ser inseguro. E se eu me distrair? E se na alegria eu não ser tão cuidadosa com as coisas?
Pode parecer que eu estou falando um monte de maluquice, mas isso é real. E é real porque eu já experimentei essa sensação e eu observo pessoas que também experimentam essa sensação quando a gente consegue chegar nessa compreensão. A depressão, medicamente falando, cientificamente falando, ela tem uma questão fisiológica, né? Então, por isso que os medicamentos auxiliam, porque eles vão trabalhar essa parte do corpo. Ela tem uma questão psicológica, por isso que a psicoterapia é importante. Mas ela tem, isso tudo que eu estou falando é de trás para frente, porque ela tem um início que é a alma. Como Jung fala, uma alma não pode suportar a vida se ela não tiver um sentido e um significado. Então até coloquei nessas perguntas, qual é o significado da sua vida? Que sentido tem esse viver? Uma vida sem sentido e sem significado é uma vida de depressão. Então, o começo de tudo isso está na alma. Essa alma vive, essa psique vive para quê? E não por quê. Para quê? Se a gente não tem um para quê, se a gente não dá um sentido, e esse sentido não é dado por fora, não é alguém que vai dizer qual é o sentido. O sentido, quem dá é a própria pessoa. Não estou falando que isso é fácil, estou dizendo que é esse o caminho. A partir do momento que eu encontro um para quê, que eu tenho um motivo de me movimentar, um motivo de levantar, um motivo de ir adiante, ele vai fazer um movimento, a pessoa vai fazer um movimento de confrontar dificuldades, de enfrentar algumas outras dificuldades e seguir no sentido do significado desse si mesmo. Se não tem esse sentido, realmente deprime, porque a energia, né, é diferente. Uma energia que está com sentido, ela vai para frente. Quando não tem, a energia continua existindo, só que daí ela vai para baixo, ela vai para dentro. E se ela fica muito aí dentro, muito aí para baixo, com muita intensidade por muito tempo, às vezes a pessoa não sabe mais sair. Então, é importante a gente refletir a respeito disso. E às vezes a pessoa não acha esse sentido e esse significado porque está poluído de influências externas. Está poluído psiquicamente de contaminações de pensamentos. E eu estou falando de outros, por isso que eu estou falando externos. Contaminações de desentendimentos, contaminações de mágoas, de inveja, até de magia, que coloca a frequência da pessoa lá embaixo. E aí, às vezes, a gente faz uma limpeza, né, um reequilíbrio dessas frequências, e a pessoa consegue respirar e olhar de novo o sentido que a vida dela tem. E aí ela começa a se movimentar de novo. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês é que a gente tem a possibilidade e tem muitas ferramentas para ter uma vida com mais bem-estar. A gente só precisa dar o passo em direção a buscar esse auxílio. A gente precisa só ter coragem de mudar de estado mental,
de estado afetivo. Porque quando chega no corpo, isso já começou no plano espiritual. A depressão, ela não começa no corpo. E eu estou trazendo isso dentro da visão da radiestesia e da terapia integrativa. E até da psicoterapia. Porque isso começou num plano mais sutil, mais fino. Isso não começou no corpo. A gente sabe que é fabricado da mente para o corpo. Então, se está com hipotireoidismo, que é uma das coisas que também causa depressão, se está ali na tireoide, o que é que está fazendo com que esse lugar fique sem vida? Porque hipo é menos. Então, o que está acontecendo, o que não está sendo dito, o que não está sendo concretizado, porque eu estou falando de chakra laríngeo, que está tirando a força dessa pessoa. Por que ela não está se colocando e está ficando deprimido? A depressão, ela tem uma causa. Não é uma coisa que é do nada, foi sorteado para ter depressão. Não é isso, ela tem uma causa. E uma causa que está muito inconsciente. E é por isso que a terapia funciona. Por quê? Porque a pessoa vai falar até ela acessar aquela dor. Existe uma dor que foi encapsulada, que não é visitada. Existe um pedaço dessa pessoa que está excluído, que está triste dentro da psique. E ele precisa ser trazido, ele precisa ser integrado, ele precisa ser reconhecido. Então, essa busca, por esse motivo, ele também é uma caminhada, ele também é um sentido. Então, se o sentido não é ser um profissional de alta performance, que hoje é uma das coisas que também detona com o emocional do ser humano, porque coloca tudo para fora. Tudo é para fora, tem que ser para fora, para cima, tem que estar alegre o tempo todo. E aí, se não está alegre e saltitante e animado o tempo todo, está errado. E não é verdade. O nosso movimento é para dentro e para fora, para dentro e para fora. Isso é equilíbrio. Então, uma pressão social que existe hoje também pode agravar a depressão. Por quê? Porque as pessoas ficam com mais dificuldade desse movimento. Aí ela se sente pior e aí ela fala, não tem como sair desse lugar. E é óbvio que tem como sair desse lugar. Basta encontrar o seu sentido, o sentido da sua alma. Às vezes uma profissão que não faz sentido pode gerar e manter a pessoa com depressão. Às vezes a perda de alguém que essa pessoa não conseguiu superar pode manter em depressão. Mas isso tudo pode ser curado. Por isso que eu estou dizendo da perspectiva de onde eu olho. Eu não estou dizendo que isso é a grande verdade. Estou dizendo que é de onde eu estou olhando e não vou dizer infinitas experiências que eu tenho, porque a gente tem aí tantos profissionais de tantos anos de experiência, uns menos, uns mais do que eu, mas eu posso dizer que o bem-estar, que o tratamento com a psicoterapia e com a radiestesia ele existe. E às vezes ele é bem rápido, mas ele tem que ser mantido, porque é um padrão instalado, ele sempre quer voltar. É natural que volte. Então a gente às vezes tem que dar mais energia
para que aquele novo ser se instale, para que ele tenha espaço e tempo para poder se colocar com essa psique. Outras coisas que também auxiliam muito e que eu vejo que é muito interessante é a constelação familiar. Eu mesma não trabalho diretamente, eu dou apoio para uma consteladora. Porque às vezes vocês podem pensar, mas a pessoa ou eu, né, se é o caso de alguém aqui, eu já nasci assim. Eu não me lembro de ter sido uma criança alegre. Parece que eu já nasci com isso. E pode ser que já tenha nascido com isso. Mas porque houve um evento, houve uma causa lá atrás dos antepassados. Então, se uma coisa que eu quero deixar muito registrado, tem um motivo. Não é um castigo, não é uma condição, eu nasci assim, igual a pessoa tem cabelo, nasceu morena e o outro nasceu depressivo. Não é isso, tem uma causa. E essa causa sendo resolvida no sentido consigo mesmo, ou resolvida no campo com a constelação, né, que eu estou falando agora, ou a gente trabalhando com a condição de liberar de questões de vidas passadas, e aí eu estou aqui falando disso porque dentro da radiestesia a gente entende que essa experiência nesse corpo não é única, né? Que esse espírito ele vem num sentido evolutivo. Então, que essa estadia nesse momento aqui, a gente traz uma memória inconsciente que não daria para viver e fazer essa vida funcionar se todas as memórias ficassem sendo visitadas o tempo todo, mas também pode ser uma memória de vida passada. E assim também é possível, mas tem motivos. Quando a gente resolve os motivos, a gente resolve o sintoma. O sintoma, ele é sempre uma conversa dessa alma, dizendo, olha, tem alguma coisa aqui dentro que não tá legal. Tem alguma coisa aqui dentro que tá fora do sentido que a gente tem que ir. E aí a gente para e olha para o sintoma. E aí a gente estuda esse sintoma e a gente dá atenção para ele. E ele vem ensinar alguma coisa. E quando a gente aprende essa coisa, ele não precisa mais estar. Quando a gente termina uma lição, aquele professor não precisa mais estar. Então, uma frase muito perigosa é assim: eu não faço isso porque eu tenho depressão. Ou eu não dou conta porque eu tenho depressão. Exatamente, é verdade, mas ela não pode parar aí. É importante dizer, vou buscar auxílio. Não sei se vai dar certo, mas vou buscar auxílio. Vou conversar, vou falar, vou pedir que alguém me ajude. Mas assumir que precisa de ajuda, isso é essencial. Eu não gosto das holísticas. Tudo bem, vai procurar um psicólogo tradicional, vai procurar um psiquiatra. Mas é importante se mover. Eu não gosto de psiquiatra. Então vamos lá, vamos trabalhar com as outras, com as integrativas. Eu não sei para onde ir, conversa com um amigo, quem sabe o amigo sabe. Mas esse isolamento que a depressão coloca a pessoa é muito nocivo. E não é fraqueza, né? Você demonstrar que está
sentindo assim, não é fraqueza. Você pedir auxílio não é fraqueza. E a fraqueza, e se fosse, né? A fraqueza também faz parte, não é só ser forte. Às vezes a pessoa fica muito mal emocionalmente porque ela não é forte o tempo todo e está tentando ser forte o tempo todo. A gente não tem que ser forte o tempo todo, porque não existe isso, porque fraco e forte tem que andar junto. A gente precisa lidar com a dualidade. Estou falando isso mais uma vez. Sucesso e fracasso faz parte, os dois fazem parte. Se eu quero excluir um, vai ficar faltando um pedaço. A depressão e a alegria, né, a tristeza e a alegria fazem parte. E isso é outra coisa importante. Tristeza é natural, é normal, não é doença. Muitas vezes fica uma ideia de que não pode ficar triste por um tempo. De que perdeu um ente querido, em 2 meses tem que estar tudo ótimo. Isso não existe. Um luto demora 1 ano. Então, perder algo, perder alguém que tem muito valor para nós, a gente tem que lidar com isso de uma forma de que por esse 1 ano é toda uma mobilização psíquica para se ajeitar com a falta desse outro. Existe uma pressa hoje instituída, vamos logo, gente, vamos ficar bem logo. Não, não precisa. Agora é grave quando começa a ser improdutivo para si. Não conseguir sair da cama, se tem muitas dores no corpo, se não consegue trabalhar, se não consegue estudar, se não consegue dormir. Tudo isso, por um tempo longo, precisa prestar uma atenção. Tem até aumento de peso pode ser um sintoma de depressão. Outro movimento, negar a depressão. Não, eu não tenho. Também não é bom se a pessoa está sendo alertada por alguém que estima essa pessoa, dizer, eu acho que você está com depressão. Quando eu ouvi isso, eu passei por isso uma época, mais de uma, na verdade. Eu me sinto que tive 3 vezes em estado de depressão muito profundo, onde a vida era muito difícil. No último, quem me sinalizou foi uma tia. E eu achei muito curioso aquela palavra, porque eu nunca tinha ouvido aquela palavra direcionada para mim. E quando ela falou, eu falei, pode ser, mas eu vou fazer uma viagem para um lugar de cura. E se eu voltar de lá igual, eu vou buscar um médico. Então, o primeiro passo que eu tive que dar nesse momento, que foi a primeira vez que alguém olhou para mim e sinalizou que tinha algo errado, foi aceitar esse olhar e essa colocação. Então, é isso aí. Primeiro, a gente tem que aceitar a situação. Estou indo em busca de uma coisa que faz sentido para mim, que é a espiritualidade. Então, eu vou buscar na origem o que está acontecendo e se eu não me sentir melhor, eu vou ter que ir ao médico. Por muita sorte, eu encontrei um sentido e foi lá nessa viagem que eu entendi aonde eu estava, o abismo que eu estava, porque a minha vida não tinha mais sentido. E não era um sentido de não ter nada o que fazer, porque eu trabalhava, eu já era casada, eu já tinha meus filhos. E olhar para isso tudo que já era maravilhoso e não sentir alegria, era mais um motivo para ficar mais deprimida.
Por quê? Porque o sentido da minha alma tinha acabado. Eu não tinha mais para que estar dentro desse lugar que é o planeta, junto com a humanidade. Eu não via isso mais. E ali, em meditações, e horas e horas e horas de meditações, eu consegui ter um sentido e comecei um novo movimento na minha vida. Não foi fácil, não foi tão simples. Eu tive que confrontar muitas coisas para fazer aquele sentido existir, porque era um novo viver. E para eu ter esse novo viver, para a gente renascer, às vezes a gente tem que confrontar pessoas que a gente ama para poder atravessar aquilo. E quando a gente faz isso, e a gente tem essa fé, e a gente consegue uma força, por que a força? Só porque a gente sabe o sentido. A gente escolhe que vai seguir para aquele lugar, e sabe o que essa alma tem que fazer. A gente vai e supera. Às vezes cai de novo, levanta de novo. Mas eu estou contando isso para dizer assim, precisa aceitar que tem algo que não está legal, algo que está fora da curva, que não está dentro do trilho da sua vida. Precisa buscar ajuda para alguém dizer o que é que está acontecendo. Precisa confiar em alguém para poder fazer essa busca desse sentido e dar a continuidade disso. Porque tem que ter esperança. Sem esperança, a gente não se move. Então, a depressão é uma ausência de esperança de resolver uma questão que você nem sabe que questão que é, porque ela já ficou tão encapsulada, ela já ficou tão escondida no inconsciente que a gente às vezes não tem mais acesso. Às vezes a gente olha de lado, como se não visse, mas tem situações que não se lembram mesmo. E precisa de uma intervenção externa, precisa de um auxílio de terapia, às vezes precisa de medicamento, mas precisa querer. Eu volto lá no começo do que eu disse, precisa querer sair deste lugar. Precisa querer experimentar uma vida diferente. E esse querer, não há ninguém, não tem radiestesista, não tem constelador, não tem psiquiatra, não tem psicólogo, não tem guru, não tem ninguém que enfia dentro da pessoa. Esse querer é a chama, é uma luz da própria pessoa, que ela tem que aceitá-la. E esse é o querer que vai fazer com que o movimento aconteça. E aí, se é com a gente, vamos buscar esse querer, vamos regar esse querer. Se é com o outro que a gente gosta, a gente precisa aguardar, a gente precisa acolher, a gente precisa falar. Quantas vezes? Nem imagino. Mas a gente precisa falar, aceitar e falar de novo e aceitar de novo. Procurar possibilidades, estar ali, às vezes até brigar, porque às vezes é sujeito a perder a paciência, né? E aí volta, pede desculpa. É uma luta, né? É um trabalho. Eu acho que luta, eu não gosto muito dessa palavra, não. Sim, desculpa aí os que gostam, mas eu gosto, é um trabalho. O trabalho edifica, então eu gosto de falar isso. É um trabalho para a gente trabalhar e para a gente conquistar uma vida melhor. Então, acho que já falei muito, né? Falei demais hoje.
Mas é isso porque eu quero dizer isso. Deem sentido, estamos aqui para ajudar vocês a encontrar sentido, da mesma forma que eu encontrei, eu acredito que todo mundo pode encontrar. E apoio, amor para ajudar vocês que precisarem. E um novo bom dia para todos que chegaram depois do bom dia que eu dei. E a minha gratidão mais uma vez por vocês me ouvirem. Eu quero muito bem de todos e quero auxiliar bastante as pessoas para que se sintam bem consigo mesmas e se sintam bem com o seu entorno, com a sua história, e vamos em frente. Vamos fazer nossos 5 minutinhos de relaxamento, de uma breve meditação. Convido vocês agora a, se puderem, olhar para cima, olhar mesmo, né, com o olho, botar o olho para cima. Essa posição é uma posição que nos dá uma certa tranquilidade. Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que vocês conseguem sair da emoção. Então, quando precisarem, sentirem que as águas estão muito turbulentas, olhem para cima, né? Não com a cabeça. Põe o olho olhando aqui, fica um pouquinho, que as águas vão se acalmando. Então, nesse momento também vamos respirar profundamente. E com tranquilidade, sem pressa, conectando com o seu corpo, percebendo um relaxamento, começando lá nos dedos dos pés, subindo pelos tornozelos, joelhos, coxas, costas, abdômen, relaxando os braços, as mãos, pescoço, a garganta, o rosto. E nos conectando com essa luz acima da cabeça. Que emite um cone de luz que envolve o nosso corpo, da cabeça aos pés. Um cone de proteção e de tranquilidade. Se percebam dentro de um cone de luz. Sintam a tranquilidade deste lugar. E permitam que o sol alinhe seus chakras. Se coloquem receptivos para um fio de luz que entra no topo da cabeça
e atravessa todo o seu corpo por dentro. Tirem as resistências. Sejam disponíveis para este alinhamento. Digam sim. A palavra sim é muito importante para receber a luz do sol dentro do corpo, no centro da cabeça, na área da garganta, no centro do tórax, por dentro do corpo, na área do estômago, por dentro do corpo, abaixo do umbigo, e entre os genitais e o ânus. Então essa luz sai do seu corpo por essa área e ancora na terra. Ancorados na terra e conectados ao sol. Podemos sentir a nossa essência no centro do tórax. A sua luz essencial. Diga sim para ela. E começamos a retornar a atenção no nosso corpo. Espreguiçando novamente. Cada um no seu tempo. Vamos abrindo os olhos. E assim, alinhados para mais um dia maravilhoso de experiências, aproveitando as facilidades que estão aí disponíveis também. Vamos em frente, com muito carinho por si mesmo. Lembrem-se disso. Tenham carinho por si. E mais uma vez, muito grata por esse momento. Gratidão a cada um que aqui está e que estará em outros momentos. A gente se vê semana que vem, às 8 horas. A nossa radiestesia consciente para um viver melhor. Um ótimo dia, prosperidade a todos. E até a próxima. Um abraço. Regina Cabral Vilela. Um beijo para você, especial. Com esse bom dia, que eu consegui ler agora. Kaline, sinto muito, queridos, que não vi o nome de vocês, porque eu começo a falar e eu entro numas aqui e não consigo olhar. Ainda vou aprender isso. Tá bom? Beijão e até semana que vem.